Olá, quarto ano, meus queridos, tudo bem? Hoje é quarta-feira, 17 de junho, 17/6. Agora, na nossa primeira aula, a gente vai fazer as páginas 47 e 48. Logo em seguida, na segunda aula, faremos a correção dessas duas páginas, tá bom? Então, aproveito e pedir para vocês abrirem aí no manual de vocês e já colocarem a data do dia de hoje, 17/6. Pode colocar nas duas páginas já, tá? 47 e 48. A gente vai continuar aí na questão 5 da página 47, explorando os textos que a gente leu, tá? Tanto o conto como a peça teatral. Então, a questão número 5 diz assim, ó. Na primeira folha do roteiro teatral estava escrito que a peça é um musical. Você sabe o que isso significa? Se a gente pensar, musical está relacionado a quê? Música. Então, a peça. Então, estava escrito que a peça é musical. Você sabe o que é isso? Então, você sabe o que seria, então, uma peça musical? Tá? Então, vocês vão registrar aí. O que seria uma peça musical? Será que é só fala das personagens? A história é transmitida só pela fala? Ou existe algo mais? É transmitido através do que mais, né? É isso que vocês precisam registrar aí. Já a questão 6 diz assim: depois de descobrir que a peça Cinderela Lá é um musical, Anitta se deu conta de que o próprio título da peça já dá indicações nesse sentido. Explique de que maneira o título revela essa característica. Bom, se a gente pensar assim na repetição, né, do lá, a gente vai ver que ela é o lá, aliás, é uma nota musical, né? Então, é como se uma personagem aí estivesse chamando a Cinderela, cantando, né? Cinderela, lá, alguma coisa assim do tipo, né? Tá bom? Então, explique de que maneira o título revela essa característica. Então, aí da forma que a Pro deu uma dica aí para vocês, vocês colocam aí, tá bom? Do jeitinho de vocês, nesse espaço aí, não precisa ser nada extenso, porque o espaço é bem pequenininho. É interessante que vocês anotem, tá? Quer que vocês anotem sim. Porque a gente não está conversando, a Pro não está ouvindo vocês, né? Só a Pro está falando agora. Então, a Pro precisa de um registro para a Pro saber o que vocês pensaram aí, tá? Já na questão 7, os acontecimentos de um roteiro teatral são separados por cenas. Aí manda vocês voltar ao texto e circular essas marcações. Depois, relacione as cenas às situações apresentadas em cada uma. Então, vocês precisam ir lá no texto e circular a cena 4 e a cena 5, tá? Só onde está escrito assim, cena 4, aí vou circular cena 4. Cena 5, vou circular cena 5. Já circulo e já dou uma lidinha. Aí a cena 4, tá? É a cena 4 ou a cena 5, que é a apresentação musical? É a cena 4 ou a cena 5, que falas das personagens? Eu vou fazer a ligação, tá? Não esquece de circular lá no texto e depois vir e fazer a ligação aí. Questão 8. Apesar de os textos contarem a mesma história, Anitta conseguiu identificar diferenças entre eles. Você também percebeu? Então, relacione os dois textos lidos com a forma como os fatos são apresentados em cada um deles. Então, eu preciso ligar também. Então, eu tenho roteiro teatral e conto. Aí, logo abaixo, eu tenho o narrador apresenta os fatos e os fatos são revelados nas falas das personagens. Então, preciso ligar onde o roteiro vai, onde o roteiro teatral vai e onde o conto vai, tá?
A Pro vai ler o Você Sabia aqui pra gente, ó. Alguns textos teatrais também apresentam o narrador. Entretanto, a maior parte do enredo costuma ser apresentada pelas falas das personagens, pois esse recurso deixa as cenas das peças teatrais mais dinâmicas, tá? Então, uma dica aí. Questão 9. Copie a seguir o diálogo entre Cinderela e Lili. Quando esta pergunta para a protagonista quem fez o vestido que ela está usando. Lembre-se de usar o travessão, tá? Então, vocês vão lá no texto e vê a hora. A hora que a Cinderela e Lili estão conversando e uma pergunta para outra quem tinha feito o vestido, né? Aí, no caso, quando esta pergunta, ou seja, a Lili pergunta para a protagonista quem fez o vestido. Então, no caso, pergunta para a Cinderela, tá? Então, em cada espaço que vocês estão vendo aqui, vocês vão colocar uma fala. Aí coloca Cinderela e Lili, tá? Não esquece de pôr o nome, aí não esquece de pôr o travessão também, tá? Agora a gente vai para a página 48. Na página 48, a questão 10 diz assim: que recurso permitiu a você identificar as personagens que imitem as falas no texto teatral? Por que ela é importante? Como você soube quem está falando lá na peça teatral, tá? E por que ela é importante? É isso que vocês precisam registrar na questão 10. Anitta fez uma leitura atenta do roteiro teatral e reparou que, além das falas das personagens, ele apresenta indicações de ações que os atores devem realizar em cena. Como essas indicações estão feitas no texto, então vocês precisam colocar como foi a forma que foi apresentado essas indicações lá no texto, tá? Aí tem uma informação aí pra gente também, que essas indicações de ações, elas são chamadas de rúbricas, tá? Então, mais para frente, se a gente ouvir falar de rúbricas, a gente vai saber que são as indicações de ações da personagem, tá? Das personagens. A questão 11, a gente precisa retirar dos textos o sonho de Cinderela revelado em cada um deles. O sonho de Cinderela revelado no conto e na peça teatral, tá? Vocês vão registrar cada um no seu espaço aí. Já a questão 13 diz assim: você acha que na adaptação do conto para o texto teatral houve uma atualização do sonho de Cinderela para que a peça apresentasse mais características do tempo presente? Se a gente for pensar, né? Houve sim, houve modificações na história. Por quê que houve? Por que sofreram mudança? Para a história ficar mais divertida, né? Pode ser também. Para ficar mais divertida, para ficar atual mesmo, né? Então, aí vocês façam um pequeno registro aí também, nesse espaço que tem aí, tá? E você? Quais sonhos tem para o futuro? Troque ideias com o professor e os colegas. Que sonho você tem para o futuro? Então, a gente pode anotar aí também, né? Porque quando a gente se encontrar, a gente pode falar do sonho, tá? Cada um pode comentar sobre o sonho que tem para o futuro. Ok? Então, essas eram as duas páginas que a gente ia fazer agora na primeira aula. E a gente vai agora para a segunda aula, a Pro vai fazer a correção dessas duas páginas, tá bom? Vamos lá?